Quando eu treinava o pessoal, Fran, eu treinei montador e entregador também, por causa que eu vim dessa área, eu treinava muito entregador e montador, eu sempre dizia assim, se tu chegar na casa de um cliente, comportamento, teu posicionamento de chegar na casa de um cliente, tu tem dois desafios. Primeiro, se o cara já teve um mau atendimento, teu trabalho vai ser dobrado. E como é que eu identifico que o cara teve um mau atendimento? Se a entrega, que é primeiro chega a entrega na casa do cliente, né? Quando o entregador, o montador já não vai junto. Se tu chegou para fazer uma entrega na casa do cliente e o cliente disse assim, cuida do canto da parede, cuida do teto, cuida isso, cuida aquilo, cuida aquele outro. Por que ele está te falando isso? Alguém já foi entregar e bateu no canto da parede e quebrou. Foi erguer a caixa e... Pode não ter sido com ele, mas alguém já relatou isso pra ele, ele tem medo de que isso aconteça com ele. Isso aí. Agora, se ele chegou, se uma equipe boa foi na casa dele, fez uma entrega sensacional, teu trabalho é dobrado, porque tu tem que superar aquela entrega. A expectativa dele já é alta. A régua dele já é alta. Na montagem é a mesma coisa. Como é que tu identifica um cliente que já teve problema com o montador? Ele fica contigo no quarto olhando. Porque se ele nunca teve problema, ele te deixa lá montando e vai embora. Uhum. Não tem, meu Deus do céu. Então, quando a gente treinava as pessoas, assim, cuida, tu não sabe na casa de quem tu tá entrando. Como a gente não sabe quem tá entrando no nosso comércio. Então, eu tenho que cuidar quando uma pessoa entra no meu comércio, seja ele qual for. Porque quem entra dentro da minha loja, vamos assim dizer, eu tenho que fazer uma análise daquela pessoa, tipo assim, se ela é mais extrovertida ou não é, mais ou menos o que ela procura, não posso acuar ela também. Então, o mercado ele é cheio de nuances, mas é como tu falou, tem coisas que a gente pode tirar a nosso favor e não ficar hipnotizado pelo concorrente. Eu tenho um caso muito engraçado de um segmento do ramo moveleiro, dentro do ramo moveleiro, que é o atacadão de imóveis, quando surgiu. Quem trouxe o atacadão de imóveis para Santa Catarina é um cara que eu trabalhei para ele. Tipo assim, eu fiz consultoria para ele. E chegou uma época que ele começou a ficar hipnotizado pelos concorrentes que botaram o mesmo negócio igual a ele. Ele começou a ficar preocupado, porque ele disse assim, putz, fulano tá vendendo, fulano tá vendendo, fulano tá vendendo. E o mercado nosso é assim, né? Uhum. Oscila. Oscila muito, né? E aí ele começou a ficar hipnotizado pelo concorrente, pelos concorrentes, assim, fulano. Ele disse assim, ó, quem trouxe para Santa Catarina o atacadão de imóveis? Não foi tu? Isso foi. Ele disse assim, quem melhor sabe de como funciona um atacadão de imóveis do que tu? Ninguém. Disse, então, agora tu sabe o que o fulano está fazendo e ele não pode praticar aquele tipo de preço. Não, aquele preço é impossível praticar. Então ele não vai durar muito tempo. Só que o que acontece? Ele começou a entrar naquela onda de preço. De preço, de preço. Mesmo ele sabendo. Quando eu falei aquilo para ele, no outro dia ele me ligou e disse, mas sabe que eu dormi tranquilo? É verdade, estava me preocupando com... Não que eu não tenha que ficar de olho no concorrente, mas eu não posso ficar hipnotizado pelo concorrente. Porque tem preços que são impraticáveis. E não adianta tu querer acompanhar preços impraticáveis. Você trava a sua estratégia, né? Você tá numa linha seguindo, sempre, claro que você precisa adaptar, né? Quando você tem um planejamento. Mas aí você olha, fulano fez um movimento assim. Meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu vou ter que seguir o fulano? Você espera, analisa, olha se é só um hype, às vezes alguma coisa assim. Tu não sabe o que tá por trás da estratégia daquela pessoa, daquela empresa. Sim. E às vezes a briga por preço, tem muitas empresas muito agressivas que queimam caixa mesmo para destruir o concorrente. Porque aí o concorrente fica nessa piração de, ok, agora eu vou ter que baixar o preço. E aí não sustenta muito. Quem tem caixa, né, bala na agulha, que a gente fala, consegue segurar isso por mais tempo. E é justamente para limpar do mercado. E assim, ó, muitos negócios tem que entender, você tem que entender dos seus números, entender de o que funciona para ti. E adaptar o seu negócio ao mercado quando possível, quando é viável. Nos meus 15 anos, dentro de uma representada, eu vi muitos lojistas desaparecerem. E é engraçado que todos eles desapareceram quase que pelo mesmo motivo: preço. Quem praticou preço, quem quis bater grandes redes, quem quis ganhar no volume, no giro, que é aquilo que tu falou. Eu posso ganhar no giro? Posso. Só que o giro me exige o quê? Uma estrutura maior. Uhum. Então, eu quero ganhar no giro. Eu fazia 10 vendas por dia e eu vou passar a fazer 20 vendas por dia.
eu estou falando de 10 entregas a mais, eu estou falando de 10 caminhões rodando a mais, eu estou falando de um monte de estruturas para fazer aquilo rodar. E no fim, aí entra bem a tua área, que é o seguinte, não suporta, mas a gente botou cliente para dentro da loja. Qual a qualificação do cliente para dentro da loja? Nós abrimos uma loja uma vez, né, que era a minha parte da consultoria, e aí nós colocamos uma peça na frente da vitrine da loja, bem na frente mesmo, era num grande centro, para chamar a atenção que ninguém tinha aquilo. Era uma peça muito bonita. Só que era uma peça, cara, uma vitrine, um produto que era um tipo de uma cristaleira, cara. E aí, nessa abrir a loja, foi vendida uma cristaleira daquela. E aquela cristaleira dava uma rentabilidade muito alta. E aí, junto na coisa, assim, eles queriam botar uma sapateira. Na época, acho que a sapateira custava 120 ou 119 reais. Era para chamar pessoas. Aí foi vendido, acho que 36 sapateiras daquela. O negócio foi um volume assim bem grande. Só que eu não queria colocar, eu abri a loja, coloquei as cristaleiras para frente, que a gente queria vender algo diferenciado, não que o concorrente vinha. Tá bom. Aí o administrador da loja, inaugurei a loja, viajei, saí, deixei a loja lá inaugurada, pronta, e o administrador da loja botou a sapateira para frente. E eles venderam 30 e poucas peças. E daí, 2 dias depois, ele me passa um WhatsApp, né? Márcio, viu? Nossa estratégia funcionou. Vendemos 30 e poucas sapateiras. Mas assim, e quantas cristaleiras vendemos? Vendemos só uma, né? Daquela uma. A lucratividade das 30 e poucas sapateiras não pagou uma cristaleira. Tipo, o que ganhamos na cristaleira, as 30 e poucas sapateiras não pagaram a lucratividade. Então, essa questão de quando eu vou chamar cliente, eu tenho que tomar cuidado, porque assim, né, eu tenho bala na agulha, que nem tu falou, eu tenho caixa, eu tenho fôlego para suportar isso, porque se eu não tenho, não adianta eu me meter, eu vou me quebrar no meio do caminho, porque a gente tá falando de 30 e poucas entregas, 30 e poucas montagens, né, movimenta-se muita coisa, movimenta-se um monte de coisa, e o lojista, qualquer lojista, Fran, de qualquer ramo, se ele não tem esse lastro, ele não consegue. E no barulho parece que o negócio está sendo maravilhoso. Nossa, vendemos muito e coisa Quantidade, né? O lojista, ele se ilude com a quantidade. É lógico, você precisa ter uma capacidade de uma venda, né, cada vez maior, porque realmente é venda que traz dinheiro para dentro. Sim. Mas que dinheiro? Qual a qualidade desse dinheiro? É o dinheiro que faz sobrar ou é o dinheiro que você só está girando e muitas vezes está tendo prejuízo, né? E você trouxe ali esse exemplo. Esse exemplo vai muito quanto à questão da organização, do layout, né? Que você já trouxe um pouco disso. Qual era o intuito dessa loja? O que essa loja queria vender? Ela queria vender a cristaleira, que era o produto mais caro, produto, digamos, mais alto padrão, ou ela queria vender a sapateira barata? Que tipo de cliente ela queria atrair? Uma boa pergunta, Fran. E aí, assim, desculpa só te interrompendo, aí já quero que você traga para mim, se você puder me trazer um pouco de dicas para o nosso público aqui, de o que eles podem fazer dentro do layout dele, pensando nessa estratégia de atração de cliente. Vamos imaginar em vitrine de loja. Né? Vitrine, bom. Vitrine de loja. Quando tu para na frente de uma vitrine de uma loja, seja ela qual for, mas vamos usar móveis como exemplo, né? Então, tu para, a vitrine está ali para te chamar a atenção. Né? Aquela vitrine ela tem que ser pensada para isso. Para atrair. A pessoa parar e olhar. Eu preciso daqueles 5 segundos da pessoa virou a cabeça. Então, vamos pegar vocês, mulheres. Estão passando na frente de uma loja de roupa. Tem que ter alguma coisa para vocês dar aquela virada de pescoço, né? Dá só aquela olhada. Na loja, nesses anos todos, eu procurei desenvolver isso. Eu só quero que a pessoa pare e olhe. É aqueles 5 segundos que eu preciso que a pessoa pare. Isso aí eu fiz pesquisa. Eu sentei do lado de fora de loja, fiquei olhando o que chamava atenção, o que fazia as pessoas pararem para olhar uma vitrine. Tenho fotos, eu tenho tempo, a quantidade de gente que parava e olhava para a vitrine. Só que é interessante. Se eu paro e olho para a vitrine é bonita. Geralmente, 90% das lojas, a vitrine é bonita. O restante da loja, não.
E aí, tipo assim, se a minha vitrine é bonita e ela funciona, ela para chamar a atenção do cliente, então eu tenho que transformar toda a loja em uma vitrine. Para quê? Para que o cliente se encante, que ele fique dentro da loja. Então ele olha esse a minha da vitrine e diz, cara, deixa eu entrar aqui, tá muito bonita essa loja. Aí ele entra e vê outro ambiente, daí ele entra e vê outro, porque a intenção dele é levar o cliente do layout para o fundo da loja. Fazer a experiência inteira dentro da loja. Dentro da loja, que o cliente se encante com cada ambiente. Então, por que se coloca a padaria no fundo de um supermercado? Porque geralmente a padaria é o que mais procura, então faz com que o cliente circule pelo supermercado inteiro. Isso aí. Então ele vai lá no fundo do supermercado, quando ele volta, esqueci, sei lá, isso aqui, esqueci aquilo ali, não sei o que, pronto. Se a padaria fosse na frente, ele só entraria e ia embora. A loja de móveis ou um comércio, uma loja de roupa, por exemplo, tu entra em algumas lojas que são muito bem estruturadas para a pessoa olhar assim, meu Deus, que linda, olha aquela outra, e quando tu vê, tu tá ali dentro. E é natural. Então, claro, a tua equipe tem que estar treinada para isso. Então, tipo, teu vendedor tem que estar a posto. Não precisa estar em cima do cliente. Bom dia, boa tarde, Fran, tudo bem? Fica à vontade. Né? Tu deixa o cliente à vontade. Mas a vitrine é o nosso chamariz. É o primeiro layout. O que eu quero ter na frente da minha vitrine? Eu quero vender sapateira de R$100, ou eu quero vender cristaleiras de 500, 1.000, sei lá, 2.000, 3.000, dependendo do móvel. Então, se eu tenho o meu público bem definido, eu vou ter o meu chamariz na frente. Eu vou ter, tipo, a minha máquina de lavar na frente, bem cartaseada. Eu vou ter as coisas ali. Só que o meu layout tem que ser bem decidido para quê? Para que eu não perca tempo de venda. Então, eu quero roupeiro. Aonde é que estão os meus roupeiros? Estão aqui. Eu quero box. Estão aqui. Eu quero cozinhas. Estão aqui. Eu quero salas de janta. Estão aqui. Uma coisa que eu fazia muito é a questão de layoutização. Para o vendedor saber e não confundir a cabeça do cliente.